Olá, tudo bem? Então, depois de ver o primeiro vídeo que a tia colocou, agora vocês vão ver esse vídeo, né? Primeiro vocês vão copiar no caderno as perguntinhas. Aí, lá depois da data, vocês vão pular 20 linhas que a tia vai dar o texto para vocês amanhã, para vocês colarem no caderno, tá? Mas hoje vocês vão deixar o espaço para copiar o texto, copiar as perguntas e responder, certo? Amanhã a tia vai vistar. A tia agora vai ler o texto para vocês e explicar, tá bom? Vamos lá? Problemas ambientais e conservação do meio ambiente. Esse é o título do texto, né? Infelizmente, tem-se observado que a destruição da natureza através da contaminação e degradação dos ecossistemas cresce em um ritmo acelerado. O que está falando aqui? Que está destruindo o meio ambiente, né? Está contaminando. Contaminando o quê? O ar que a gente respira, né? O solo onde a gente planta. Tá contaminando o que mais? As águas, né? Os rios. A gente precisa, né? Da água, né? Para viver. E isso é degradação. Degradação vai o quê? Destruir isso, né? A natureza. A fauna, a flora. O que é fauna e flora? Fauna é o conjunto de animais que vivem nos ecossistemas. O que são ecossistemas? Ecossistemas é a vegetação de um determinado lugar. Por exemplo, no Centro-Oeste a gente estudou. Qual que é o ecossistema do Centro-Oeste? É o Cerrado, né? Qual que é o ecossistema do Nordeste? É a Caatinga. Lembra que a tia comentou com vocês? Qual que é o ecossistema lá da Amazônia? São as florestas tropicais, né? Aí cada região brasileira tem um tipo de ecossistema. Isso é ecossistema, certinho? Então o que está acontecendo? Tá contaminando e destruindo muito rapidamente o meio ambiente. Ritmo acelerado é rápido, certo? A humanidade está usando 20% a mais de recursos naturais do que o planeta é capaz de repor. O que são os recursos naturais? É a água, né? Que a gente não vive sem água, né? O que mais? É o solo, onde a gente planta os alimentos que a gente come, né? É o ar que a gente respira. Isso é recurso natural. Então, antes de repor esses recursos naturais, porque a gente respira, né? As plantas têm que fazer o quê? A fotossíntese para transformar o gás carbônico que a gente solta. A gente respira oxigênio e solta gás carbônico, né? Então, antes de repor esse ar, a água também. A água a gente usa e tem todo um processo, né? Vem a chuva, a água evapora, vem as chuvas, repõe os lençóis freáticos. Lembra da tia explicar o que é lençol freático? São tipo uns rios que tem embaixo da terra. Quando a gente faz um poço artesiano ou uma cisterna, vai atingir esses lençóis freáticos e a gente pode tirar a água deles, né? Mas a maioria de nós temos água, o quê? Encanada, né? Água tratada, que vem de uma empresa, né? Que trata a água e a gente utiliza essa água, né? No nosso caso é a Saneago, né? Então, antes de ter esse processo de reposição dessa água, reposição do ar, né, do solo, o solo também ele tem nutrientes, ele tem que repor esses nutrientes, tem que ter um tempo para repor esses nutrientes. Antes disso acontecer, a gente já está usando e o meio ambiente não está conseguindo repor isso aí, certo? Com isso, está avançando sobre os estoques naturais da Terra, comprometendo as gerações atual e futuras, segundo o relatório Planeta Vivo 2002, elaborado pelo WWF e lançado em Genebra. Então, o que está acontecendo? Se acabar os recursos naturais, como que as pessoas vão viver? Tanto a geração, o que é a geração atual? Somos nós que estamos hoje aqui vivendo. Quanto as gerações futuras. Quem são as gerações futuras? São os filhos de vocês, os netos, os bisnetos, né? Essas são as gerações futuras. Então, se não tiver uma conscientização, o que é isso? As pessoas pensarem o seguinte: se não preservar os recursos naturais, a água, o solo, o ar, eles vão acabar. E como que a gente vai viver, né? Dessa forma, a situação do meio ambiente no globo nos desafia a preservar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento social justo, permitindo que as sociedades humanas atinjam uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. O que acontece? A gente tem que estar em harmonia com o meio ambiente. O que é isso? A gente pode tirar do meio ambiente os seus recursos naturais para a gente viver, porque a gente precisa. É impossível viver sem água, sem ar, sem o solo para poder plantar, certo? Mas com respeito, né? Não poluindo, não desmatando, não fazendo queimadas,
né? É assim que se vive em harmonia com o meio ambiente. Porque a gente precisa dele, né? Pra gente viver. A Lei Federal número 9.985, de 18 de junho de 2000, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação através do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, CNUC. Então, essa lei, o que é lei federal? É uma lei que vale para todo o Brasil, nosso país, certo? Ela estabelece o quê? Ela estabelece critérios. O que é critérios? Normas, né? Estabelece que se cria programas, né, de conscientização, leis, normas, onde as pessoas têm que cumprir aquilo ali. O que é norma? É algo que você deve cumprir, você tem a obrigação de cumprir, certo? Para o quê? Para preservar, conservar o meio ambiente. Senão vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais o solo, a gente vai plantar no solo, não vai nascer as plantas, certo? O ar vai ficar muito poluído, que não vai ter condições de a gente respirar, não vai ter água pra gente tomar banho, pra gente cozinhar, né? A gente precisa de água para quase tudo que a gente faz, não é verdade? A gente até já havia conversado sobre a água. Destacam-se como objetivos gerais das unidades de conservação as UCs. O que são as UCs? São essas normas, esses critérios, né? Essas medidas que eles estão querendo adotar, colocar em prática para conservar o meio ambiente, né? A contribuição para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. O que é isso aqui? Então, eles querem fazer normas, critérios, programas, conscientização. O que é conscientização? É as pessoas se darem conta que sem os recursos naturais não dá para a gente sobreviver, né? É impossível. Então, eles querem o quê? Manter. O que é manutenção? É manter a diversidade biológica. O que é isso? Diversidade biológica são os animais e as plantas que existem. Manter isso. Manter a fauna, que são um conjunto de animais, e a flora, que são um conjunto de plantas. A gente precisa das plantas, certo? Elas fazem a fotossíntese, elas renovam o ar que a gente respira. Elas nos dão muitos alimentos, né? Os animais também são muito importantes. A gente se alimenta de carne também, né? E eles têm direito de viver também, né? Assim como nós, né? A proteção às espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Então, o que eles querem fazer? Proteger aqueles animais que estão sendo ameaçados de extinção. O que é extinção? É certas espécies animais acabar, não existir mais. Então, eles estão querendo o quê? Proteger esses animais, porque eles já estão em pequeno número, já são poucos, né? Quais são os animais em extinção? Tem a onça pintada, lobo-guará, a gente já até estudou sobre isso, né? O que é âmbito regional e nacional? Por exemplo, a nossa região é qual? É o Centro-Oeste, né? Nós moramos em Anápolis, no estado de Goiás, na região brasileira do Centro-Oeste. Isso é região, certo? Centro-Oeste. E nacional, o país todo. Nacional quer dizer nação. A nação é o país, certo? Então, eles querem proteger as espécies ameaçadas de extinção, tanto ali nas cidades, nos estados, nas regiões nacionais, quanto no Brasil todo, certo? A contribuição para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Então, o que eles querem fazer? Eles querem contribuir. Como que eles vão contribuir? Criando normas, né? Programas de conscientização, né? Para preservar. O que é restaurar? Por exemplo, as margens de um rio foi destruída. As margens de um rio. Então, se começar a plantar novas plantas ali, vai o quê? Vai devolver a vida para aquele lugar, tá ok? Então, restaurando aquele lugar. Uma floresta também foi desmatada. Ou ocorreu uma queimada. Se pessoas começarem a plantar árvores ali, vai devolver a vida para aquele lugar. Isso é restaurar, certo? A promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. O que é desenvolvimento sustentável? É a gente se desenvolver, é a gente viver bem, sem acabar com o meio ambiente, sem acabar com os recursos naturais. Porque se a gente fizer isso, vai chegar uma época que a gente não vai ter
como eu já disse, a gente não vai ter um ar limpo para a gente poder respirar, não vai ter água, né, para a gente usar. Para quase tudo que a gente faz, a gente usa água para escovar os dentes, a gente usa água para fazer os alimentos, né, quando a gente vai cozinhar, a gente usa água para beber, né, a água. Sem água, lembra que eu tinha falado? Dois elementos principais para nossa sobrevivência, é a água e o sol, a luz do sol. Sem a água e a luz do sol, é impossível ter vida, né? Então, o que acontece? Tem como a gente se desenvolver. O que é se desenvolver? A gente ter a casa da gente, a gente poder trabalhar, né? A gente precisa, né, trabalhar, precisa estudar, né? Precisa ter onde morar. Tem como acontecer isso sem acabar com os recursos naturais, que é a água, o solo, né? O ar que a gente respira, é respeitando, né? Não poluindo. Lá naquele videozinho fala sobre as medidas para proteger o meio ambiente, proteger a nós mesmos, a nossa vida, porque sem os recursos naturais a gente não vive, né? E muita gente se esquece disso, infelizmente, né? Na quarta-feira a gente conversa melhor sobre o assunto, a gente vai ver esse assunto novamente também nas próximas aulas, tá bom? Um beijão, um abraço, até amanhã.